A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso básico em teologia, a demissão para o mundo, com a nossa matéria CPO, Curso Preparatório para Obreiros. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estou aqui para fazer esta gravação para os nossos alunos à distância. Você que está aí com a sua apostila, a página é a 20, página 20, o obreiro e o cuidado de si mesmo. Vou passar bem rapidinho por essa parte, por essas matérias, alguns temas que estão aqui que depois nós vamos falar. E por quê? Porque nós já vamos entrar nos departamentos: cooperador, diácono, presbítero, dirigente, regente, todos os departamentos, porque nós estamos agora já indo na reta final do nosso CPO, Curso Preparatório para Obreiros. O obreiro e o cuidado de si mesmo. Quais são os cuidados que o obreiro deve ter com ele mesmo? É importante que esse texto, essa frase, ela vem de um texto bíblico de Paulo falando para Timóteo, quando ele diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da palavra. É isso mesmo. Ele tinha que cuidar dele mesmo, mas também não se descuidar dos estudos. Cuidado com a saúde. Era também o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo tinha algumas enfermidades de estômago e Paulo estava ali sempre o instruindo sobre como ele deveria tomar água junto com vinho. Não era tomar vinho junto com água, era água junto com um pouco de vinho para os seus problemas estomacais. Cuidado com a saúde. Existem dois tipos de obreiros: aquele que trabalha com Deus e aquele que trabalha para Deus. O que isso significa? Aquele que trabalha para Deus tem Deus como um patrão, sempre pronto para castigar se não completarem a sua tarefa. Existem obreiros que dizem que não tem tempo para se cuidar por causa da obra de Deus. Culpam a obra de Deus, dizendo que não tem como ir ao médico, como fazer exames, como buscar os cuidados de si mesmo, porque estão atarefados com a obra. Como se Deus fosse um patrão rigoroso que fosse castigá-los se eles não fizessem a obra porque foram ao médico. Se eles, lá o seu segundo lhes substituísse porque foram ali fazer algum exame. Irmãos, isso não existe. O nosso Deus é o primeiro que quer que busquemos ter cuidado de nós mesmos para termos saúde, para fazermos a obra dele bem feita. Os que trabalham com Deus têm um pai, um companheiro, amigo, compreensivo, que se preocupa com a saúde física e mental do seu servo. Um pouco de bom senso evitará muitos problemas. Por exemplo, comer uma comida sadia, que é legumes, frutas, carnes, pouco sal, pouco açúcar, tudo para o bem-estar do corpo. Dormir, fazer seus exames de rotina, se exercitar e beber bastante água. Nós aqui da Demissão para o Mundo sempre estamos trabalhando, batendo nessa mesma tecla. Eu e você, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo posteriormente possa dizer: não, eu tenho condições de ter um plano de saúde, eu tenho condições de pagar um médico particular, mas vamos falar da maioria. Eu e você não temos condições de estarmos ali sempre bancando para cuidarmos da nossa saúde. Vamos então deixar para lá? Vamos só orar quando estivermos doentes para Deus nos curar? Ele pode curar, mas ele deixou os médicos para também nos servir. O evangelista Lucas era um médico. Isso não é pecado, você procurar um médico. É bom que você ore antes, até para Deus ir na frente, preparando tudo, abençoando o médico, abençoando o enfermeiro, atendente, todo mundo. Mas ainda assim, é importante que você vá buscar ajuda médica. O que eu estou dizendo? Porque algumas pessoas ficam dizendo que, porque o SUS não presta, e você marca um exame, depois de 3 meses é que vai sair. Irmãos, se você trabalhar com a prevenção, não tem problema o tempo que demorar. O grande problema das pessoas é que elas só buscam médico quando elas já estão doentes. E aí querem rapidez em algo, num órgão público, onde não tem rapidez mesmo, porque é público, atende muito volume de pessoas. Então comece a trabalhar com a prevenção, cuidando bem da sua alimentação, bebendo água, se exercitando, diminuindo o açúcar, diminuindo o sal, fazendo com que os seus exames de rotina sejam exames de rotina. Não sejam exames quando você já está sentindo aquela dor que você não sabe o que é.
Não, faça como prevenção, faça seus exames desde o início do ano, porque aí você passa ter um ano inteiro para eles irem saindo pelo público mesmo. Aí vai fazendo exame de sangue, de urina, de fezes, se pede se você tá, né, não, doutor, eu quero um exame do meu abdômen para ver se eu tô com gordura no fígado, eu quero exame de estômago, endoscopia, eu quero exame assim. As mulheres também, exames ginecológicos, Papa Nicolau, mamografia, tantos outros exames que são preventivos, meus irmãos e minhas irmãs, obreiros da casa do Senhor, são preventivos para que você tenha uma vida saudável e você possa exercer a obra de Deus por muito mais anos. E agora vem o obreiro e o cuidado com o sexo oposto. Meus irmãos, esta semana nós tivemos ali, né, a notícia daquele pastor tão famoso dos Estados Unidos, o Jim Swaggart, que faleceu já com 90 anos, se não me falha a memória, já, né, de 90 anos para lá, viveu bastante, glória a Deus por isso, mas foi um homem que ficou muito famoso, primeiro por ser um dos primeiros homens, né, dos cultos televisivos, que hoje é tão comum, existe tantos, né, mas foi um dos primeiros dos cultos televisivos mais famosos que existia, porém, e ele batia muito na tecla do pecado sexual, da imoralidade, mas justamente ele caiu num pecado como esse e acabou depois disso ficando famoso somente por causa do seu pecado. Ele nunca mais foi o mesmo, foi destituído dos seus cargos, foi destituído da igreja, nunca mais foi o mesmo. E para você, por que eu estou falando isso? Porque justamente essa semana ele veio a falecer e o obreiro e o cuidado com o sexo oposto é justamente para te prevenir, para te proteger contra este pecado, o pecado de imoralidade sexual. Essa é a área que requer muita vigilância do obreiro. O obreiro não deve exceder em suas ações e demonstrações de afeto com as mulheres. Deve evitar falar com demasiada liberdade ou segurar a mão dela por um tempo desnecessário para cumprimentar. O que isso quer dizer? Você deve evitar, meus irmãos, a aparência do mal. Nada de ficar, meus irmãos, segurando na mão da irmã ali, sem necessidade de ficar colocando a mão no ombro, colocando a mão em algumas partes do corpo, pegando no cabelo da irmã que não é sua esposa, abraçando a irmã que não é sua esposa. Tenha cuidado, fuja da aparência do mal. Não fique tendo demonstrações de afeto para a irmã que não seja sua esposa, com beijos e abraços, brincadeiras, liberdade demasiada, tudo isso é brecha para o inimigo, Satanás, lançar sua seta. Qual é a seta? A seta do sentimento. Você fica pensando, não, que eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou o semideus. E pensa que é mesmo, quando na verdade você não passa de um homem. Mulher também, você não passa de uma mulher. Não fique permitindo que homens fiquem pegando na sua mão por muito tempo, com brincadeira, com gracinha, com coisinhas como se, mas é meu irmão em Cristo. Como se isso fosse uma verdade. Acreditem, meus irmãos, quando se unem homem e mulher, é igual fogo e pólvora, da explosão. Haverá sim, se você deixar ter muita liberdade, haverá a seta do inimigo, colocando sentimento no coração. Aí o irmãozinho olha pra irmã, você viu o jeito que ela pegou na minha mão? Você viu o jeito que ela olhou pra mim? Você viu? Eu tô achando que a irmã tá gostando de mim. Da mesma forma, a irmã, a mesma coisa. Nossa, será que o irmão tá gostando de mim? Você viu como ele me olha? Você viu como ele me elogia? Sangue de Jesus tem poder. Repreenda este sentimento, repreenda este mal. Corte as brechas, tape as brechas deste mal. Senhoras idosas devem ser tratadas como se fossem sua mãe, as de sua faixa de idade como se fossem suas irmãs, as mais novas como se fossem suas próprias filhas. Vamos vigiar obreiros, vamos vigiar obreiras, vamos buscar ter limites. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo ensina, ele fala assim, por mim vocês ficavam todos solteiros como eu, mas para vocês não andarem se abrasando, é melhor que cada um tenha a sua própria esposa, cada um tenha o seu próprio marido. E é isso, lá na regra que o apóstolo Paulo envia para Timóteo, ele diz, obreiro, o bispo, o presbítero deve ser esposo de uma só mulher. Pare, meu irmão, de ficar essas mulheres do mundo que andam sem roupa, passando por você e você virando o seu rosto para ver o corpo da mulher, dirigindo seu carro, capaz de bater o carro, mas não pode ver uma mulher na rua que olha. Meu irmão, faça um concerto com seus olhos.
Tenha cuidado e diga: Senhor, me cobre com teu sangue. Não olhe para outra mulher com desejo, com anseios, com pensamentos que não seja a sua própria esposa. Sempre que tiver de tratar de algum assunto com uma irmã, tenha um obreiro de sua confiança ou sua esposa lhe acompanhando. Isso lhe ajudará a não levantar nenhuma suspeita contra a sua moral entre os demais membros da igreja. Tenha cuidado quando for falar com alguma irmã. Leve um obreiro, leve sua esposa. Nunca vá falar com alguma irmã sozinho. Irmã, a mesma coisa. Nunca vá falar com o irmão sozinho. Leve sempre alguém. Esteja sempre com seu esposo. Visitar, jamais um pastor visitar uma irmã sozinho. Sempre leve um obreiro, sempre leve sua esposa. E essa é a regra para evitar que problemas como o próprio Jim Swaggart teve e tantos outros que nós já ouvimos falar. E agora nós vamos falar sobre o obreiro e o cuidado com seu temperamento. O obreiro cristão precisa conhecer o seu temperamento e tê-lo controlado, porque devido ao seu intenso trabalho, ele corre o risco de se deixar dominar por sentimentos incontroláveis que o levam a tratar mal seus familiares e as demais pessoas que o cercam por fala, gestos, atitudes ou outros atos. O que isso quer dizer? Que é importante que você conheça qual é o seu temperamento. É importante que você faça um teste de temperamento, conheça. Por quê? Quando você sabe qual é o seu temperamento, você também vai saber como lidar consigo mesmo, que é uma das coisas mais difíceis que tem, é saber lidar consigo mesmo. Além disso, ao lidar constantemente com pessoas e situações desafiadoras, o obreiro precisa manter uma postura equilibrada e guiada pelo Espírito Santo, cultivando o domínio próprio e a mansidão. Ter consciência de seus limites e buscar momentos de renovação espiritual e emocional também é fundamental para que não se torne alguém sobrecarregado e insensível, mas sim um instrumento de paz, amor e edificação onde quer que esteja. Então o obreiro, ele precisa ter domínio próprio, para ele não sair agora falando desaforo, só porque ele tá bravo, né? Falando desaforo com a família, falando desaforo com os irmãos, sem ter equilíbrio. Quando o obreiro, ele conhece a si mesmo, como está aqui, ó, tendo cuidado com seu próprio temperamento, ele consegue ser guiado pelo Espírito Santo e conseguir ter domínio próprio e agir com mansidão, mesmo sendo provocado, ele vai evitar, ele vai fugir de situações, porque ele se conhece e ele sabe que aquilo vai trazer, de repente ele possa perder o controle. Então ele se conhecendo, ele vai poder evitar situações, evitar coisas que vão ali testá-lo. Mas o correto é que o obreiro esteja preparado, guiado pelo Espírito Santo, para lidar com pessoas difíceis, lidar com situações difíceis e como aqui o nosso texto diz, nós estamos, quando nós trabalhamos na igreja, a gente trabalha de forma muito intensa, o trabalho ele é intenso e estamos sempre lidando com pessoas e situações desafiadoras. Então você que é obreiro, esteja preparado para isso, cuidando do seu temperamento. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Um homem que consegue controlar o seu temperamento, controlar o seu espírito, esse homem é realmente valoroso. Como o Tiago falou, quem consegue controlar a língua, consegue controlar o corpo todo. E por último, para a gente fechar aqui essa nossa aula, o obreiro e a sua família. Essa matéria não seria completa se nós não abordássemos o obreiro e seu relacionamento familiar, que é a maior razão humana do seu sucesso, pois julgamos difícil, muito difícil, que um obreiro tenha sucesso ministerial quando lhe falta um sadio relacionamento com sua família. Tanto que o texto que nós escolhemos aqui é o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, e o versículo 4 e 5, que diz assim, você pode pesquisar aí na sua Bíblia, que diz, como um obreiro que não governa bem a sua casa, pode governar a casa de Deus. O apóstolo está fazendo uma pergunta, ele diz assim, não tem como alguém que não governa bem sua casa, que não tem um relacionamento bom com sua esposa, não tem os seus filhos sobre a sua liderança, como esta pessoa pode querer governar a casa de Deus, querer governar a igreja de Cristo?
não é possível. O obreiro dificilmente pode ter sobre a igreja da qual cuida maior influência do que a que tem sobre a sua própria família, e sobre isso consciente a Bíblia Sagrada quando pergunta: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Portanto, para que tenha uma influência positiva sobre a sua família, requer-se do obreiro o seguinte. E aqui eu vou dar alguns conselhos, são 5 conselhos do que você pode fazer para que haja um governo melhor na sua casa. Primeiro, possua uma esposa que conheça o seu lugar ao lado do seu marido, ajudando na orientação dos filhos, apoiando moralmente e contribuindo para a conservação e expansão do seu ministério. O que essa parte quer dizer? Não está colocando um peso muito grande sobre a esposa, não. É um trabalho conjunto do obreiro e da sua esposa. Saber qual é o seu lugar. É uma pena que existem muitos homens de Deus que poderiam galgar o ministério de forma muito bonita, mas às vezes a esposa não sabe acompanhá-lo no sentido de dizer: qual é o meu lugar agora nessa sua chamada, no seu ministério, no trabalho que você está exercendo. E é importante que você, obreiro, ajude a sua esposa a ela entender que se você é um presbítero, ela é a esposa do presbítero. Se você é um pastor, ela é a esposa do pastor. E cada um desses lugares é necessário que você reconheça qual é o seu lugar, ajude os seus filhos, orientando eles, apoie moralmente o seu esposo, não seja aquela esposa que fala mal do marido, contribua para a conservação e a expansão do ministério do seu esposo. Dê o legítimo valor à sua esposa, agora é para o marido, assistindo-a afetivamente, moralmente, socialmente, com exemplo, não considerando-a como objeto, mas com dignidade. Agora entra a parte do marido, né? A primeira parte da mulher, para saber o seu lugar, sua posição, os seus deveres como esposa de um obreiro e orientando seus filhos a fazer o mesmo e também apoiando o seu esposo. Agora o esposo deve dar valor à sua esposa afetivamente, moralmente, socialmente, sempre considerando ela e dando valor a ela. Nós aqui no nosso Ministério Admissão para o Mundo valorizamos muito o casal. Nunca colocamos só o esposo para estudar, mas sempre o esposo e a esposa, porque ambos precisam ser valorizados e ambos precisam crescer juntos. Lá em 1 Pedro 3,7 diz: sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, esposo e esposa. O 3 vai falar dos filhos. Compreenda seus filhos, considerando-os sempre de pesado encargo que tem sobre seus ombros. Portanto, dê tempo para seus filhos, fazendo-se um achegado companheiro deles, orientando-os na solução de seus problemas e na tomada de decisão. Não precisa colocar um encargo, um peso maior sobre os seus filhos do que eles já têm. Muitos dos filhos de pastores se desviaram, se afastaram da igreja por causa da muita cobrança que tinha sobre eles. Dê tempo a eles, seja compreensivo, se achegue a ele como um companheiro, não deixando a sua liderança como pai, mas tentando orientá-los na solução dos seus problemas e nas suas tomadas de decisão. O 4 diz assim: crie seus filhos sob disciplina, mostrando-lhes que possuem não apenas privilégios, mas deveres também. Deveres diante dos pais e diante de Deus, corrigindo e disciplinando, se necessário, até com castigo físico. O que está falando aqui? Você vai espancar seus filhos até eles irem parar no hospital? Não. Está dizendo para você ter atenção para com seus filhos. Não seja como Eli, que as pessoas chegavam para ele dizendo o erro dos filhos dele e ele não acreditava nas pessoas. Ele acreditava nos seus filhos. Ele está falando aqui, se seus filhos são dignos de disciplina e até de castigo, que você seja aquele pai e aquela mãe que não retém a vara para com o seu filho, mas que o ama e desde cedo o disciplina. E agora o 5º e último diz assim: não relaxar o culto doméstico. Caso não o exerça, começar o mais rápido possível, pois o mesmo se constitui num instrumento indispensável para o fortalecimento dos laços da comunhão familiar. Desperta maior interesse pela leitura da Bíblia, além do que se constitui um elemento catalisador de bênçãos para o lar. O parecer do apóstolo Paulo é que se alguém tem cuidado dos seus e se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os de sua casa, tem negado a fé
e é pior do que um descrente. O apóstolo Paulo fala assim, você tem que começar o cuidado é na sua casa mesmo. Como que você descuida da sua casa e vai cuidar dos outros? Ele falou assim, se você não tem cuidado dos seus, você é pior do que um descrente, daquele que nega a fé, que muitos desses cuidam da casa deles, viu? E a parte do culto doméstico é muito importante para que os seus filhos tenham a sua própria casa, como a casa de Deus. Existe um trocadilho que diz assim, a minha casa tem que ser a extensão da igreja, ou seja, na minha casa tem que ter louvor, adoração, oração, estudo da Bíblia, mas a igreja não pode ser a extensão da minha casa, porque na minha casa eu fico à vontade, eu ponho os pés aonde eu quero, os meus filhos podem brincar, a igreja não, a igreja você tem que ter zelo, respeito, a igreja é um lugar de adoração, é um lugar onde se tem, exige de quem chega lá dignidade, exige de quem chega lá um tipo de, como se fosse você está chegando num lugar muito especial e você tem que ter cuidado quando chegar nesse lugar, mas a sua casa tem que ser uma igreja, tem que ter louvor, adoração, estudo da Bíblia, e você deve incentivar seus filhos, seus adolescentes, sua esposa e seu esposo a fazer o culto doméstico. Já tem caído em desuso devido à tecnologia, os celulares, as redes sociais, a gente acaba não fazendo, mas é muito importante resgatar esse costume, nem que seja uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, brinque com seus filhos de culto, você vai ver que eles vão começar a amar a palavra de Deus, a amar as coisas da igreja e até vai despertar talentos nos seus filhos. Que Deus abençoe você, fique na paz, se tiver alguma dúvida pode mandar aqui no WhatsApp, que teremos o maior prazer em responder. Um beijo.